relaxamento que foi levada para a unidade de saúde por uma enfermeira aposentada e que ajudou os pacientes durante o internamento e as sessões de quimioterapia. Está-se aberta a porta à introdução de terapias complementares nos hospitais. Das 2 vezes primeiras, eu só chorava. Era como se estivesse a libertar daquele sofrimento, daquela angústia, da incerteza. Eu cheguei a ter sensações de que estava a levitar, parecia que não estava ali deitada na cama e que estava num sítio muito bom. O Reiki é um dos caminhos. Não tem efeitos colaterais, não tem antídotos e pode ser utilizado em qualquer etapa da vida. Primeiro, como promoção da saúde, neste caso, como terapia complementar destas doenças. O projeto de investigação sobre os efeitos do Reiki em doentes hemato-oncológicos no Hospital de São João, no Porto, durou 2 anos. Os pacientes que se submeteram à terapia complementar 2 vezes por semana conseguiram ultrapassar melhor os aspectos fisiológicos e psíquicos provocados pela doença. Eu tenho alguns destes doentes, são mesmo doentes que eu sigo, digamos, com frequência na minha consulta, e os que fizeram Reiki são pessoas geralmente mais equilibradas que as outras. O ser humano é um conjunto físico, psíquico, emocional, espiritual. E tudo o que possa melhorar o seu bem-estar em todas estas vertentes tem que ser bem aceito, tem que ser, no mínimo, experimentado. A terapia de Reiki atenuou muito os sintomas que eu tinha em relação à quimioterapia. Talvez por eu estar com um pensamento mais positivo e por da parte psicológica também estar melhor, creio que me ajudou bastante. Lembro-me perfeitamente das sessões de quimioterapia que tive antes sequer de ouvir falar do Reiki. E era muito mau, era tudo muito mais intenso. O projeto nasceu da vontade da enfermeira Zilda, agora aposentada, também mestre de Reiki. Empenhada em diminuir o sofrimento dos outros, trouxe em mãos uma nova forma de estar e sentir. Era preciso, na fase inicial, diminuir os padrões de ansiedade. Depois, a seguir, criar padrões de autoestima. E depois, começar a retirar o que eu costumo dizer, o trigo do joio. Ou seja, eu tenho uma doença oncológica, eu tenho que me concentrar nela, tenho que arranjar a minha capacidade e a minha entrega suficiente para dizer eu vou vencer esta. O simples facto de estarmos internados já é horrível. O sofrimento em si também não é bom e, portanto, isto alivia-nos, isto faz com que as coisas sejam menos pesadas. Reiki significa energia universal. Está em tudo e em cada um de nós. A terapia depende apenas de 2 vontades, dar e receber. O instinto do ser humano, quando tem uma dor, é extremamente natural. A primeira coisa, o primeiro ato, que nem sequer reflete nele, é colocar as mãos. Isso está dentro de nós. Então eu creio que Reiki também, de alguma forma, é colocar nessa canalização energética o melhor de cada ser humano, seja no que recebe, como no que dá. E essas 2 forças energéticas, de alguma maneira, promovem as curas. Fora dos hospitais, são muitos os espaços onde há partilha de Reiki. Aqui as pessoas procuram respostas e é onde acabam muitas vezes por se encontrar. Maior alegria de viver, por exemplo. Elas se sentem mais leves. É como se aquele peso da doença começasse a se esvanecer. Uma das particularidades, e é comum, é o estado de relaxamento que promove. As pessoas dormem. E ele sente essa energia como formigamento, calor. Reiki é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como terapia complementar, já disponível em alguns hospitais da Europa. Por cá, ainda que não haja números, há estudos e evidências de quem já se permitiu experimentar. Eu acho que devemos estar abertos, tem que haver um espírito de abertura e temos que saber que nós não sabemos tudo. A ciência não trata tudo e se tiver bons resultados,
penso que devemos integrá-lo nas nossas, ou em regime de complementaridade com as nossas terapias ou terapêuticas tradicionais. É gratificante ouvir-se um doente dizer, ok, eu tenho uma leucemia, está controlada, mas eu aprendi que a vida tem sentido. Eu acho que para o investigador é a melhor coisa que se pode ouvir. Porquê? Porque aquela pessoa encontrou-se a si própria. No final do projeto, os doentes hemato-oncológicos fizeram um abaixo-assinato a pedir de novo a terapia de Reiki. A Comissão de Ética do Hospital São João analisou e aprovou por unanimidade. O documento foi entregue ao Conselho de Administração. Falta o sim ou não para o abrir portas de um novo caminho da medicina. Não fechamos ainda a porta, mas abrimos um parênteses depois do intervalo. Um novo